pessoal, vamos começar falando então dos erros mais recorrentes nos textos acadêmicos. Vocês vão se acostumar com isso, geralmente são erros de acordo com, são os erros que acontecem quando a norma padrão não coincide com a norma culta. A pessoa usa uma forma culta, mas seria melhor naquela situação se ela usasse a norma padrão, a norma da gramática normativa e não da gramática descritiva, né? Então vamos falar, o primeiro erro, não tá em ordem assim de erro que mais aparece, não, todos esses são erros que sempre aparecem, erros recorrentes, né? O primeiro erro, a pessoa usa por outro lado sem ter usado por um lado antes, né? Dá um erro de paralelismo isso, apesar de ser muito comum na nossa vida e na nossa fala, a gente tá falando alguma coisa e quando a gente vai falar uma oposição, vai fazer uma oposição àquela ideia, a gente fala por outro lado, mas a gente não falou por um lado antes. Então eu marcava isso para a pessoa. Geralmente, na hora de revisar isso, eu acrescentava na ideia inicial o por um lado e explicava no balãozinho que tinha um problema, uma quebra de paralelismo na falta desse par. É um par, né? Sempre por um lado isso, por outro lado aquilo. Eu não sei se eu já corrigi, não me lembro se eu já corrigi a pessoa que usava, se apareceu isso, a pessoa que usava por um lado e não usava por outro lado. Agora usar o por outro lado sem ter usado antes o por um lado, isso aparecia muito, isso era muito recorrente, né? Era muito comum assim a pessoa escrever lá do outro também, lá do outro, né? Que também é uma forma de escrever por outro lado. E aí eu fazia essa observação. Outra coisa que as pessoas usavam muito era onde, com referência a algum estado de coisas, assim, em vez de usar o onde para lugares físicos. Então ela falava assim, essa é uma situação onde o cliente, essa é uma versão dos fatos onde o juiz. E aí, embora esse uso do onde apareça muito na norma culta, como a gente sabe, como a gente sempre escuta, ele não tá na gramática normativa. A gramática normativa, o onde, ele deve ser preferivelmente usado para lugares físicos. Então, nesse caso, nesse uso de onde, eu costumava usar eu costumava mudar para em que. Uma situação em que tal coisa, um caso em que, um fato em que, né? Eu trocava por isso e explicava também para a pessoa, para ela preferir usar o onde quando ela estiver se referindo, né? A casa onde, né? O banco onde, a empresa onde, né? Então, sempre esse onde aí com situações, referindo a situações, não a lugares físicos. Uma coisa que parecia muito, gente, era o inclusive, como sinônimo de também e até. Uma frase, por exemplo, assim, inclusive o Supremo Tribunal Federal resolveu na semana passada tal coisa, tal coisa. Eu acho fofo, gente, porque isso é um sinal de que a pessoa ela está emocionalmente envolvida com o texto dela. Porque vocês já prestaram atenção no uso, quando a gente está conversando e a gente quer afirmar uma ideia, a gente sempre usa inclusive, né? É uma coisa que quando a gente está envolvido com aquela ideia, envolvido com aquele texto, assim, eu adoro isso, quando isso aparece, eu acho muito fofo, mas tem que cortar. E daí explica para a pessoa que o melhor uso do inclusive, de acordo com a gramática normativa, inclusive para fazer a inclusão. Eu acho que por isso que a gente faz esse transporte aí de significado, né? Que a gente faz. A gente fala inclusive o S
o STF decidiu, quer dizer, além disso, tudo que eu estou falando, tem também o fato de o STF ter decidido, né? É uma confirmação de ideia. Você está incluindo aquilo no seu argumento. Eu acho que é por isso que a gente costuma usar o inclusive assim, mas não é o melhor uso de acordo com a gramática normativa. O melhor uso do inclusive, de acordo com a gramática normativa, é para incluir mesmo um elemento no grupo. Todos foram à festa, inclusive o diretor. Todo o normativo, todas as normas falam exatamente a mesma coisa, inclusive a Constituição Federal. Esse é o melhor uso do inclusive. Tem coisas que o revisor corta com dó, né? Assim, porque são coisas que a gente usa, são coisas que a gente gosta, são coisas que a gente escreve, quando a gente vai escrever os nossos textos acadêmicos, a gente usa, mas a gente precisa cortar. O uso do dentre. Então, a impressão que eu tenho é de que o dentre é um caso até assim de hipercorreção, sabe? Porque as pessoas usam o dentre no lugar de entre e pro texto fica mais, parece que para quem está escrevendo, o texto fica mais formal, o texto fica mais, assim, mais formal mesmo, mais pomposo. Né? Acontece que a palavra dentre, ela é a junção da preposição de com o entre. Então, a gente precisa usar essas... É de entre, por exemplo, sai dentre as... não sei... destaca dentre, esse exemplo é bom para o uso do dentre. Dentre meus autores preferidos, né? Aí você ou se destaca o fulano e fulano. Vocês estão percebendo a diferença de você falar que dentre meus autores preferidos estão? Não, porque eles têm que se destacar, eles têm que se movimentar para você usar o dentre. Então estão entre, né? Os meus autores preferidos estão entre meus autores preferidos estão fulano e fulano, e não dentre, porque o dentre vai nos levar para o verbo de movimento, o que me lembra, isso não é muito comum, tá, gente? Isso não aparece em texto acadêmico, mas me lembra do onde e do aonde, da diferença do onde e do aonde. Que o aonde você também usa para verbos de movimento, né? Aonde você vai e onde você está. Eu sempre faço uma relação disso porque esse aonde da preposição a, né? Que ela é de movimento. Eu vou à festa, eu vou para a festa, né? Essas duas preposições, o a e o para, elas são bem sinônimas, elas podem ser usadas sempre em contextos muito parecidos. Então, você lembrar que esse a de movimento, o de movimento, de sair de um lugar para outro, de se destacar, de se movimentar, o onde, o aonde. Aí eu lembro também de a princípio, a diferença de a princípio e em princípio, né? Que aí o a também você faz um movimento de tempo. A princípio, lá no começo, a princípio era assim. Né? Lá atrás era assim, a princípio, que é diferente do em princípio, porque o em princípio é sinônimo de em tese, então pra gente guardar, né? Isso não o a princípio e o em princípio às vezes aparece, não é um erro muito recorrente trocar um pelo outro, tá? Nem tava na minha lista, eu lembrei disso por causa do dentre, do aonde, da preposição a que faz esse movimento, mas aparece também, de vez em quando aparece a troca de um pelo outro, né? O próximo erro que eu anotei para trazer para vocês é o que atrai o pronome. Gente, é muito interessante isso, porque é o seguinte, deixa eu contar pra vocês primeiro uma coisinha boba, assim, que eu tinha muita dificuldade de gravar o que era próclise e o que era ênclise.
Eu sabia que um era o pronome antes do verbo, o outro era o pronome depois do verbo, mas eu não conseguia decorar qualquer um. Aí eu gravei pré-clise, porque eu lembro pré é o que vem antes, né? Pré-escola, pré-vestibular e tudo. Eu falei, gente, pré-clise. Aí eu gravei com esse nome e nunca mais esqueci. Então, a próclise, né? Que é a colocação do pronome antes do verbo, ela é uma característica brasileira. A gente fala, a nossa fala culta, ela tem sempre a próclise, sempre o pronome antes do verbo. O português brasileiro, ele é uma língua proclítica, né? A gente inclusive a gente acha pedante quando alguém usa ênclise, não é? Só que aí aparece o que no nosso texto, porque eu tô falando no nosso, porque eu faço isso muito, gente, vocês devem fazer também. Aparece um que, a gente joga, dá uma coisa que parece que a gente tá errando, sabe? A gente faz uma hipercorreção, manda o pronome lá para depois. Isso é o que mais aparece de erro de colocação pronominal, é com o que. Porque o que atrai o pronome, eu não sei o que dá na gente, que a gente que é uma língua proclítica, sempre na hora que aparece o que, a gente tem uma vontade de fazer uma ênclise, né? E aí, o que eu quero comentar com vocês? Tem uma revisora do Correio Brasiliense, ela chama Dades Quarise, ela tem vários livrinhos de revisão publicados, livrinhos que eu digo que eles são muito legais, muito fofos, cheios de historinhas, cheios de ilustrações, assim, são livros que eu adoro e que eles são livros essenciais. Ela tem dois livros, um chama Dicas da Haddad, o outro chama Mais Dicas da Haddad, a gente acha em sebo para comprar por um preço muito legal. Que eu adoro, sempre uso. A Haddad, ela fala que o que apareceu pode ser em qualquer lugar da frase. O que apareceu, você já manda o pronome para antes do verbo. E tem já outros autores que falam que não, que se aparecer uma vírgula ali, você já pode fazer a ênclise. Porque, na verdade, a ênclise, ela é a preferência na gramática normativa. A gente só vai fazer a próclise se tiver uma palavra atrativa, se tiver o que, se tiver aquelas palavras negativas, se tiver as conjunções subordinativas, né? Aí alguns advérbios, aí sim a gente tem autorização. Tirando isso, não. Tirando isso, a gente teria que fazer a ênclise, que é uma característica comum da norma culta do português de Portugal, mas não a nossa, né? Então, a Haddad fala, apareceu o quê? Apareceu palavra atrativa, seja em qualquer lugar da frase, da sentença, da frase, né, daquele período, você já manda o pronome para antes do verbo. Outros autores falam que não, que é só se o verbo tiver imediatamente, né, depois do que. Olha, eu nas minhas revisões, gente, eu coloco, se apareceu o que, o verbo pode estar lá longe, eu mando, porque eu acho que fica mais natural a leitura, porque a próclise, ela é tão nossa, ela é tão brasileira, ela está tão já consolidada na nossa norma culta, que eu acho que quando a ênclise aparece, pesa o texto. Então, se tiver palavra atrativa, eu fico muito à vontade. Ela pode aparecer em qualquer lugar do período, eu já coloco lá antes do verbo. Mas aí vocês podem, né, seguir a indicação de outras pessoas ali que falam que só vai a próclise. Isso é mais normativo, tá? Isso tem mais a ver com a gramática. Isso tem mais... É mais normativo fazer a ênclise, se o verbo já tiver um pouco depois do que, tá? Aí, gente, é estilo, porque os revisores também, os clientes têm estilo, nós revisores também temos, né? Vamos falar, gente, esse parece muito, que é o através, o uso do através, em vez de pelo.
Por exemplo, entre em contato através do telefone, em vez de entre em contato pelo telefone. O melhor uso do através, o uso normativo, o uso dos manuais de revisão da Presidência da República, os manuais de revisão do TRE aqui de Minas, que eu uso muito, eles não indicam o uso de através, eles indicam o uso através de atravessar. A luz que entra através do vidro, o carro que atravessou, né, passou através não sei, do muro, alguma coisa assim, que faça, que tenha essa indicação da ação que atravessa alguma coisa, que passa de um lugar e chega no outro, não no lugar do pelo. Então, nos textos acadêmicos, né, a gente vai sempre... É uma coisa que é culta, tá na norma culta, a gente usa muito através, a gente encontra através em livros, né, muito assim, livros técnicos, a gente encontra. Mas quando a gente está revisando textos acadêmicos, eu corto, porque se a gente notar, sempre vai ter uma forma mais elegante, mais simples, né, de expressar a ideia que a gente, né, que o cliente estava querendo expressar usando o através, né? Por exemplo, através do e-mail, pelo e-mail, né? Não é mais elegante, mais simples, né? Na revisão, sempre o mais simples, na escrita acadêmica, sempre o mais simples é o mais elegante. Porque a gente garante que o interlocutor daquele texto, o leitor, ele vai entender a ideia. Quanto mais simples, maior a chance, quanto mais simples o texto, maior a chance que ele tem de ser entendido pelo leitor. Então a gente tem que tomar conta disso também, da simplicidade do texto, a correção e a simplicidade, né? Gente, uma coisa muito séria que a gente tem que pensar. Algumas universidades, elas desaconselham, isso já é não é erro, tá? Mas é uma questão que eu queria pontuar com vocês. Muitas universidades, elas não aconselham o uso de primeira pessoa no texto acadêmico. Porque isso tira um pouco, fica parecendo, quando a gente usa o eu, o nós no texto acadêmico, fica parecendo, não fica parecendo científico, fica parecendo que você está dando sua opinião. Fica uma coisa assim de, eu acho, isso aqui é o que eu acho. A terceira pessoa dá cientificidade, ela dá universalidade para o seu texto, né? Você escrever em terceira pessoa o terceira pessoa é o leitor, a terceira pessoa serve para todo mundo, a terceira pessoa é universalizante. Então, isso, pra mim, isso é a minha opinião, tá, Ânia, opinião da Ânia, que um texto científico, um texto acadêmico, ele deve ser sempre escrito em terceira pessoa. Só que tem alguns orientadores, tem algumas universidades que eles preferem o texto em primeira pessoa do singular, que é o autor assumindo e defendendo a sua própria ideia, e tem outros que preferem segunda pessoa do plural, nós, para demonstrar que o trabalho acadêmico, ele é sempre um trabalho conjunto. Então isso é um erro? Não. Mas como eu revisava para essa universidade, que ela não aconselhava, ela não gostava de primeira pessoa, né? Eu estava muito por dentro, tinha um manual de normalização deles que eu seguia, então eu sempre corrigia isso. Então isso é mais uma dica para vocês de buscarem com o cliente essa informação. E às vezes também assim, ora eles usam primeira pessoa do singular, ora eles usam a segunda pessoa a primeira pessoa do singular, ora a primeira pessoa do plural, ora a terceira.
seja o que for escolhido, você tem que adotar aquilo durante o texto todo, para não ter uma quebra de paralelismo, né? Para o texto ficar harmônico, ficar uniforme. Então, isso também você tem que observar. Então, você tem que saber o que aquela universidade exige do seu cliente, né? O que aquela instituição exige do seu cliente e o que o seu cliente propõe. Você tem que conversar com ele sobre isso, né? Não é erro, mas pode se transformar num erro quando ele usa várias coisas dentro de um mesmo texto. Tem que escolher e usar uma só, e você tem que corrigir, tá? Gente, o verbo adequar, ele é um verbo interessante, porque embora a gente use indefinidade, assim, a gente usa com muita naturalidade, ele não é conjugado em algumas pessoas, em alguns tempos, né? O presente do subjuntivo, ele não existe que se adeque, né? Não tem esse tempo. E isso é muito usado em texto acadêmico, a gente tem que trocar por outro verbo, ou então por outro tempo, né? Que seja adequado, né? Em vez de ser adeque. Nem sei se falaria assim, não existe, né? Existe porque a gente fala o tempo inteiro, né? Mas a gente tem que prestar atenção nisso aí. Quando aparecer o verbo adequar no texto acadêmico, e aparece com certa frequência, com uma grande frequência, pensar nisso, gente. Que o verbo acender nossa luzinha, né? E ir lá no Volpe e fazer essa consulta, se aquela pessoa naquele tempo, naquele modo, existe ou não existe. Agora, uma coisa que eu acho muito legal, gente, porque assim, isso mudou minha vida. Eu aprendi isso na Haddad. Primeiro eu li isso no livro da Haddad. E mudou a minha vida. Depois eu vou trazer num outro bloco, eu trago para vocês os livros da Haddad, tá? Para falar direitinho a indicação. Ela falou o seguinte, que mudou minha vida, porque é verdade, isso transforma o texto. Quando a gente está fazendo qualquer tipo de enumeração, a gente tem que, tanto quanto possível, colocar os termos em ordem de tamanho. Por que tanto quanto possível? Né? Porque não é sempre possível fazer isso, porque às vezes a gente trocar a ordem do autor lá do nosso cliente, a gente tira a ordem semântica, tinha um sentido naquela ordem também, a gente não pode desobedecer. Mas tanto quanto possível, a gente organiza a língua assim, do menor para o maior. Vocês já perceberam que quando a gente tem um sujeito oracional, né? Por exemplo, é preciso, predicado, que todas as pessoas se convençam da importância da lei, taranana. Aí você tem um sujeitão, né? Ele é oracional. O que a gente faz? A gente manda ele pro final da frase, a gente faz uma ordem inversa, porque a nossa ordem é sujeito, predicado, né? Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Quando a gente tem um sujeitão grande, a gente troca. É muito raro, se vocês pegarem, eu acho que no Segala, todos os exemplos que ele traz de sujeito oracional estão invertidos. Eu acho que o único exemplo é quem avisa amigo que ele traz, que é de sujeito oracional e que o sujeito está primeiro. O resto é tudo trocado, porque eles são sujeitos grandes, geralmente maiores que o predicado, e daí a gente troca por causa disso, porque a nossa cabeça se organiza dessa forma. Então, quando a gente tem uma enumeração no texto, é super interessante que a gente tente, se não for atrapalhar a semântica, se aquilo ali não tiver uma ordem, se não tiver uma explicação, ou se tanto fizer a ordem, né, você pode trocar, então vamos organizar por ordem de tamanho de cada termo, né? Então, o cliente solicitou isso, aquilo, o isso, aquilo, ele vai ser organizado primeiro o menorzinho termo, depois o maior, por último o maior de todos, né? Vocês vão perceber que quando vocês fazem isso no texto, ele realmente muda, gente. O texto respira. O texto com a ordem trocada, assim, misturada de tamanho, ele fica um pouco truncado, às vezes a gente nem sabe por que é. É por isso, é porque a ordem, ela fica melhor se ela for organizada por tamanho, né?
Uma coisa que aparece muito, gente, é o enquanto. O enquanto usado como sinônimo de na qualidade de. Por exemplo, enquanto ministro do Supremo, fulano de tal deu esta decisão. Gente, se vocês olharem no dicionário Aurélio, no dicionário Ruais, vocês vão achar esse sentido para enquanto, ele já foi dicionarizado, enquanto como sinônimo de na qualidade de. Mas se você pegar o manual de revisão da Presidência da República, você vai perceber que esse uso é desaconselhado, que eles aconselham o uso do enquanto como conjunção, para introduzir uma oração adverbial de tempo, né? Enquanto eu caminhava, aconteceu tal coisa, né? Então, prestar atenção nisso, porque embora já esteja dicionarizado, embora, assim, não é aconselhado no texto científico, na redação oficial. Eu vou falar pra vocês que às vezes eu cito, né, eu falo, manual de revisão da Presidência da República, eu vou colocar para vocês no material do curso os manuais que eu uso em PDF, né, eles são aí publicados no site da Presidência, eu prefiro ter em PDF, é um material maravilhoso para revisão, gente, porque são as técnicas, as regras para a revisão dos atos oficiais. Então, é o máximo da língua padrão, da norma padrão, da gramática normativa. E é tudo separadinho, assim, bem didático, é muito mais fácil de consultar que uma gramática. Eu adoro manual de revisão, né? Dependendo do texto, eu uso até o manual de revisão da Folha de São Paulo, mas eles são textos jornalísticos, é uma coisa diferente. Para revisão de texto acadêmico, esses manuais são maravilhosos, perfeitos. Vou deixar no material do curso, tá? Para vocês consultarem também. Então, é isso. Tomar café agora. Passou rápido esse bloco. Tomar café, tomar água, levantar, espreguiçar, dar uma voltinha em casa. A gente volta daqui a pouco. Um beijo!